Portanto, é muito interessante utilizar as dificuldades, as provas, para conhecer a si próprio. E são uma sincronicidade que acontece exatamente para isso. Eu percebo conscientemente qual é a aresta que eu tenho que aparar e vou polir essa aresta sem precisar levar tanta pancada da vida. É muito melhor, muito mais fácil. Tá? Então, uma boa chance, uma boa porta para entendermos esse simbolismo da vida. Lembrem bem, eu estou colocando para vocês alguns elementos muito superficiais. É claro que se a gente vai analisar mais profundamente, pode encontrar nesses símbolos coisas mais profundas, como já falei para vocês. Estou colocando só a porta de entrada, o nível mais superficial de... Às vezes, a sincronicidade, quando acontece esse tipo de coisa, eu fico pensando, eu estou surda há muito tempo, a vida está me sacolejando. Que é uma sacolejada forte. Sincronicidade é sacolejada forte. Ela já deveria estar dizendo isso há muito tempo e eu não estava ouvindo. Os símbolos mais sutis da vida eu passei batida. Então ela chegou às vias de fato, porque isso é chegar às vias de fato, vamos e venhamos. Com uma intensidade que não é brincadeira. O professor pegou o aluno e está ali quase matando. Aprende! Porque já tentou de todos os jeitos. Então não tome como uma coisa muito positiva, não. É um tremendo carão que a natureza está te dando. Já era para ter visto. Eu tive que chegar a esse ponto para te mostrar. Tá? Então é muito comum acontecer dessas mensagens que nos chegam de diversas maneiras. Às vezes uma propaganda que você recebeu na rua tem aquela frase que você precisava, era isso que você estava pensando, era o que você precisava ouvir. Vinha exatamente na hora. Grande aprendizado. Guarda aquele exemplar, para você não dizer que o livro era diferente. Guarda aquele exemplar. Daqui a 5 anos, um prazo de tempo que você acredita que cresceu, vai lá e lê novamente o mesmo livro, marcadinho por você, o mesmo livro. Você vai ver coisas que você diz, não, não é possível, não deve ser o mesmo livro. Isso não estava aqui quando eu li da primeira vez. E estava, você não estava preparado para ver. Já aconteceu isso com vocês? De refazer uma leitura e entender muito mais coisa, significa que a consciência deslocou. E, portanto, o acesso a conteúdos mais profundos do símbolo. Segundo Helena Blavatsky, isso acontece 7 vezes, até você chegar ao coração dos símbolos. E os símbolos são todos escalonados. Eu vou me aprofundando, vou pegando camadas mais próximas do mundo das ideias. Mais próximas do mundo das ideias. Diz que um símbolo pode levar o homem até Deus. À medida que ele vai puxando ele para significados cada vez mais profundos. Até você atravessar e chegar lá no plano das ideias. Plano espiritual, o plano ideal. Portanto, todos eles têm níveis de profundidade, dizer. Portanto, aquilo te persegue. E quem olha de fora normalmente vê com mais facilidade do que a gente. E esse é um elemento que eu acho ingrato na trajetória humana. E a gente é tão alienado que às vezes quem pior se vê somos nós mesmos. Vocês reparam que, por exemplo, tem pessoas, não é tão incomum isso, que parece que elas têm uma placa na testa, procurando um tipo de pessoa. Por exemplo, às vezes uma jovem que sempre se envolve com homens aproveitadores, que querem tirar algum proveito dela. Está sempre sendo enganada. E é uma coisa incrível, porque a gente vê ela saindo de um, indo para o outro, com o mesmo perfil psicológico. Ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência de que ela está com um luminoso na testa. Aproveitadores, cheguei. Uma força magnética que, se tiver um aproveitador num raio de 1 quilômetro, vai chegar nela. Por alguma razão, ela está precisando viver aquela experiência, mas precisa aprender com a experiência, para poder ir a uma placa na testa, procurando um tipo de pessoa. Por exemplo, às vezes uma jovem que sempre se envolve com homens aproveitadores, que querem tirar algum proveito dela. Está sempre sendo enganada. E é uma coisa incrível, porque a gente vê ela saindo de um, indo para o outro, com o mesmo perfil psicológico. Ela não tem consciência disso. Ela não tem consciência de que ela está com um luminoso na testa. Aproveitadores, cheguei. Uma força magnética que, se tiver um aproveitador num raio de 1 quilômetro, vai chegar nela. Por alguma razão, ela está precisando viver aquela experiência, mas precisa aprender com a experiência, para poder ir adiante. E ela sofre, ela se sente uma vítima, ela chora, pergunta por que